Olá, eu sou Cândice Galharini, artista e designer de estampas, e estou aqui para compartilhar com você um pouquinho aí da minha experiência do mundo das artes e da estamparia, que é a área onde eu realmente atuo. Mas agora eu vou compartilhar um vídeo de uma experiência de muralismo que eu fiz há um bom tempinho atrás, né? Mas eu tenho a sequência, o passo a passo desse trabalho que eu fiz para o pessoal do T-Rex, que é um time de futebol americano de Timbó, aqui de Santa Catarina, e nós fizemos uma arte aí, um painel bem bacana, que deu um trabalhão lá na sede, no escritório deles em Timbó. E então vai ser, como foi um trabalho longo, foram alguns dias, o vídeo ficou um pouquinho extenso, porque eu fui mostrando realmente todo o passo a passo do trabalho, como foi feito. Espero que você aproveite. Se você está chegando aqui, de repente, num vídeo que já iniciou a obra, volta, porque eu vou postar a sequência, então você vai seguindo lá, 1, 2, 3, eu vou dividir o vídeo certinho para você, segue a sequência e você vai conseguir acompanhar o processo todo. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, curiosidade, deixa aqui para mim, nos comentários aqui dos vídeos, que eu vou conversando com você e respondendo tudo que for possível, tá bom? Então é isso, beijão, aproveita. Quem sabe aí você também não se aventura e cria umas artes bem bacanas para você, e compartilha comigo, que eu vou adorar também ver e comentar e conversar, tá bom? Beijão, até a próxima, a gente vai se falando e segue a sequência do vídeo. Então vamos lá, vou mostrar para você como que eu fiz a textura então dessa parte. Primeiro, né, das montanhas. Primeiro eu preenchi, deixei ele liso, né, como estava aqui antes, lisinho, preenchi os espaços, porque assim depois eu só me preocupo com texturas, né, porque o fundo já tá preenchido. Poderia ter deixado de uma coloração assim, mas com uma cara, digamos, né, de vetor, né, se fosse no computador, mais chapado, poderia, só que eu acho que dá um contraste muito grande em relação ao efeito que eu fiz nas nuvens e que será todo o resto. Então eu decidi pôr textura nas rochas também. E aí, como que eu fui fazendo? Esses respingos eu deixei a tinta mais líquida e fui molhando a escova e ó, jogando, né, fazendo esse movimento na escova de dente, onde vai espirrando e fazendo essas manchinhas, essas gotinhas aqui, tá? Beleza. Depois eu fui manchando outros pontos com a esponjinha. Então eu fui molhando a esponjinha na tinta, passando aqui, e para acabar de uma maneira bem suave, eu arrasto a esponjinha, vou arrastando a esponjinha, onde faz com que fiquem os degradês mais suaves. Outra coisa que eu faço também, né, vou pegar aqui o pincel. Eu tenho esse pincel grandão de aquarela, tá? Esse é um pincel para pintura no papel. Molho na tinta, na água e pinto assim, ó, no cantinho, onde faz com que a maior concentração de tinta esteja na beirada, na borda, onde eu quero, e venho suavizando a tinta para fora. Posso depois passar a buchinha, que vai dar um acabamento sem marcação. Então, tanto nas nuvens quanto aqui nas rochas, o principal ponto de ajuda para mim foi a buchinha, onde eu consegui fazer um acabamento bem suave de degradê, e os respingos só deram um charminho, né? Então essa ficou a textura da rocha, que eu já fiz lá em cima também da mesma maneira, com a buchinha, com respingos, e venho para essa aqui também agora, tá? Então é simples de fazer, mas sim dá um pouquinho de trabalho, mas bora lá, vamos acabar essa daqui antes de ir para as próximas montanhas que eu tenho aqui, que eu ainda vou decidir qual será a maneira que eu vou colorir, né? Como que eu vou trazer textura para ela. Tô procurando assim pensar num elemento de cada vez, porque a imagem que eu tenho que eu fiz no Photoshop, né, que eu fiz no computador, são de montagens de imagens prontas da internet,
onde me ajudaram apenas ter uma base de como seria, né? Quando venho para a parede é que realmente eu faço a criação. Então, as nuvens não estão como na imagem, as montanhas não estão como na imagem, é apenas ponto de referência para eu criar aqui, para não criar do zero e ter certeza que vai ter todos os elementos que eu preciso no painel, né? Aquilo é só uma ideia para o cliente aprovar, visionar, né, como vai ficar, mas aqui é que eu vou pôr o meu trabalho mesmo, com o meu traço, com a minha pegada, com o meu olhar, tá? Então, bora lá fazer mais uma etapa e eu vou mostrando para você conforme vai ficando pronto. Agora eu tô começando o segundo morro, né, que vem por cima desse daqui. Aqui eu já fiz, né? Ainda tem que passar mais uma camada, porque a tinta tava um pouco fina. Então, quanto mais fina a tinta, mais camadas a gente tem que dar, né? Se ela tivesse mais pastosa, talvez já tivesse até lacrado com essa daí. Então, aqui eu vou fazer uma silhueta de uns pinheiros, né? E é bem simples, porque é só você ir, ó, dando umas batidinhas no pincel e, ó, fica esse efeitinho chamuscadinho, ó, que de longe você tem a sensação da silhueta de um pinheiro. Então, é bem simples. Depois que eu fizer essa parte aqui onde, né, eu dou a onda aqui do morro, né, onde eu defino o morro, eu venho com a tinta escura até embaixo. Esse próximo morro aqui será mais escuro, né, praticamente preto, e é a mesma coisa eu vou fazer, silhuetas de pinheiro entrando, para dar a impressão então que lá eu tenho uma montanha bem afastada e aqui eu começo a ter montanhas com uma plantação de pinheiro mesmo, né? É bem simplesinho, mas de longe vai dar um efeito bem legal, fica bem bonito. Ó, e é fácil de fazer, você viu, né? Umas batidinhas com o pincel já vai. E aqui, depois que secar, eu vejo se há necessidade de bater um pouquinho mais de tinta em cima, porque, ó, como ela tá fina, eu enxergo uma transparência aqui ainda, né? Mas aí é só um pouquinho ali também na base, mas, ó, já dá um efeito bem bacana. Mais um processo, fazendo mais um pouquinho, eu já mostro pra você de novo. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz a parte da montanha que faltava, da mesma maneira que eu fiz as outras, né? Com a textura. Fiz a parte aqui do fundo, que são as próximas camadas, né? Ó, em degradê, então o cinza mais escuro, fui escurecendo até chegar ao preto. E já pintei, ó, uma base de fundo para a parte aqui de baixo, onde vai ter folhagens depois por cima, né?
Então o fundão já tá praticamente pronto. Agora o que que eu vou fazer? Vou dar um pouquinho mais, ó, passar um pouquinho mais de preto aqui, porque eu tive que esperar secar, porque no que eu estava passando molhado, em cima de molhado, ele tava tirando, né, a tinta. Então não teve jeito, tive que esperar secar. Agora dou mais uma reforçada aqui e depois vou para essa parte aqui que são os troncos, né? Ali, ó, eu passei por cima, mas tá errado, o tronco tem que passar por cima da montanha, não tem problema, a tinta cobre. E aqui também tem uma parte, ó, que eu invadi, que também tem que ter tronco ali. Mas como com a acrílica é tranquilo a gente passar por cima, é só eu corrigir essa falha. Tenho mais um tronco ali que passa pela frente do Rex. Terminando essa parte do tronco, aí eu começo nas folhagens das laterais. Nessa parte aqui eu também vou vir com as folhagens lá no canto e vou ficar, vai faltar só essa parte aqui para eu completar com as folhagens, que eu tenho que fazer depois que eu pintar o Rex, porque ela vai por cima. Então eu faço o fundo e depois o que vem por cima, que é essa linha de pensamento em camada que a gente tem aqui. Então eu pintei o fundão de preto e aí eu venho com as folhagens em cima, assim eu não preciso me preocupar com o fundo depois, e isso facilita o trabalho. Então estamos nesse pé aqui e agora bora dar mais uma mão de preto aqui e ir para os troncos, que eu também vou ter que pensar numa texturinha e alguma coisinha aqui para dar uma diferenciada neles. Bora pintar. Para fazer a árvore, eu fiz então o fundo com um chumbo bem escuro, né? Que é aquela parte que eu sempre faço, pensando em camadas, a primeira camada. Aí eu vim testando aqui. Coloquei tons de cinza mais claro. Fui, né, trabalhando os tons de cinza, médio, claro. E dei um toque de vermelho, como tem né? Peguei direto da lata, nem diluí água aqui. Aqui tá a lata, nem precisei diluir. Usei aquele pincelzão para dar aquelas puxadas ali que você tá vendo na árvore. Fui trabalhando, pintando com aquele pincelzão ali o tom de vermelho. Já testei tudo aqui nessa árvore para saber como que eu vou fazer, replicando nas próximas. Aqui, ó, o fundo já tá completo. Já corrigi, né, aquelas partes que eu tinha passado com outra por cima, ó, bem tranquilo, corrigi. Ali ainda dá para ver um pouco, mas eu ainda vou fazer, né, todo esse trabalho, que vai trazer mais algumas camadas de tinta por cima. E esse vermelho é esse vermelho aqui, ó, né, que a gente tem em alguns pontos do desenho. É bem sutil, mas a gente colocou o vermelho porque faz parte da cor do time. O time é vermelho, então tá aí o vermelho representando. Depois vou pôr em algumas folhagens que vão vir aqui também. Então, estamos nesse pé aqui. Bora continuar as árvores. Assim que eu terminar todas elas, eu venho mostrar para você como é que ficou. Essa árvore foi simples pinceladas, tá? Deixa eu pegar o meu pincel aqui pra te mostrar. Não teve nada demais. Vamos lá. Simplesmente peguei aqui vermelho e, ó, pincelei, tá? Simples assim, ó. Nada de especial. Como ele é um brush bem macio,
ele já, ó, morre essa puxadinha e dá esse efeito. Só fiz isso. E aqui, claro, né, foi diluindo. Usei um pouquinho de preto para misturar e escurecer e ficou com essa pegada aqui. Bora continuar. Agora estamos aqui, ó, já fiz as árvores, ó, aqui corrigi as partes que eu tinha errado, né, que eu não deixei a árvore, ó, corrigi, terminei a outra também, todas elas com vermelho, vai ter vermelho na folhagem também, dependendo de como ficar, eu talvez coloque até um pouco de vermelho em cima dele, assim, vamos ver, né? Vou deixar isso por último, porque eu e os meninos aqui gostamos bastante dessa luz que o vermelho deu, né? Só que até então essa luz só tá programada para as árvores e para a folhagem, né? No nosso sketch ali, né? Nossa proposta, nosso protótipo. Mas é livre, né? A arte é livre, tanto é que toda essa parte do fundo, a posição das árvores e agora as folhagens, eu já tô fazendo elas à mão livre, né? Porque conforme eu fui tampando a arte do fundo, eu fui criando, olhando o original e criando novamente. Isso faz com que não fique exatamente como a gente fez o protótipo. Mas isso não importa, porque a ideia vai ficar bem na pegada que nós conversamos. Ó, eu gostei bastante do efeito que deu aqui de luz esse vermelho. Curti muito mesmo, tá? Então tem uma boa mistura aqui, ó, de vermelho e preto. Ficou com essa luz. Vai dar uma vida, né, pro desenho, o vermelho. Mas tem muita coisa ainda pra gente trabalhar. Estou encerrando aqui mais um dia, vai levar mais do que eu imaginava, talvez 2 dias a mais. Amanhã eu vou pegar a camada das folhagens, eu acreditava que amanhã eu estaria começando o Rex. Então, já percebendo o tanto de tempo que eu tô levando, eu acho que o Rex vai uns 2 dias ainda, mas eu vou ter a certeza de quanto tempo ele vai levar quando eu começar a criar essa cabeça mesmo, né? Entender como que vai ser essa textura, porque ele tem que ser mais incrível que o fundo, já que ele é o personagem principal. E como eu estou caprichando no fundo, pensa, vou ter que caprichar demais nele, né? Então vai levar um tempo a mais com certeza, mas tudo bem. Tudo um aprendizado, né? Eu nunca fiz um painel desse tamanho, trabalhando sozinha, muitas áreas para pintar, muito detalhe. Tá valendo a experiência. Num próximo trabalho de uma proporção dessa, eu já sei que 1 semana não dá, então eu já me programo para 2 semanas, mas a gente tem que pensar aqui que eu tenho quase 6 metros de largura, né? Pelos 2,60, 2,90 de altura, então é muito grande a parada. Vale o aprendizado e amanhã tem mais. Beijão, galera.